Você já parou para pensar a quantidade de tempo que nós gastamos em sala de aula estudando ou supostamente estudando assuntos absolutamente inúteis de uma maneira geral para a nossa vida? Muita gente, sempre quando vai defender esse modelo de ensino atual, ele geralmente fala: não, é muito importante a gente estudar de tudo. Conhecimento nunca é demais. Mas isso não é verdade. Em primeiro lugar, existem coisas que são úteis e outras coisas que não são úteis. E além do mais, esse sistema de ensino convencional que está aí, ele foi criado e desenvolvido lá na época da Revolução Industrial, quando as fábricas precisavam formar empregados para trabalharem nas indústrias. Bom, naquela época não existia internet. Hoje, todos nós estamos a um clique, a 2 cliques de distância de qualquer informação que a gente queira ter acesso. Logo, acúmulo de informação em sala de aula tem muito pouco valor hoje. Qualquer pessoa tem acesso a qualquer informação, não precisa ir numa biblioteca, não precisa pesquisar em vários lugares, no seu próprio computador ou no seu celular, você tem acesso a qualquer informação. Logo, a escola não é um lugar para que você acumule informações. A escola deveria ser um lugar para que você aprenda a pensar, para que você aprenda a raciocinar e que você aprenda a desenvolver conhecimentos e habilidades que sejam úteis para a sua vida. Por exemplo, por que você acha que seria importante você ficar decorando os nomes de montanhas e rios da China, como por exemplo eu estudei em geografia no ensino médio? Eu nem me lembro mais, eu tirava notas boas, eu fui um excelente aluno, mas hoje eu não me lembro. Grande parte daquilo que você estudou na escola, você vai se lembrar. Eu não me lembro da maioria das coisas, de muitas das coisas que eu estudei na escola, porque no fundo, grande parte do tempo a gente fica decorando, acumulando informações e decorando informações para a gente poder fazer prova. A gente vive nesse sisteminha artificial de decorar para fazer prova, decorar para fazer prova. A pergunta que fica é: necessariamente os melhores alunos das turmas são os que são mais bem-sucedidos na vida? Necessariamente aqueles que mais são bem-sucedidos nesse sisteminha de decorar para fazer prova são aqueles que estarão preparados para resolver os problemas reais da vida? A escola deveria se atualizar. A escola, além de matar a imaginação das pessoas, colocam elas dentro de uma caixa, treinam elas para pararem de pensar, para pararem de ter iniciativa e colocam as pessoas como meros consumidores passivos de informação. As pessoas sentam, um professor fala e todo mundo fica comendo e ruminando aquela informação que o professor passa para ele na sala de aula, e depois tem uma prova, que prova apenas que você soube treinar e decorar para fazer aquela prova. A maioria já esquece logo depois da prova. Uma das outras provas de que esse sistema é ineficiente é que ao final do ensino médio, grande parte dos alunos que se formam no ensino médio são analfabetos funcionais. Na realidade, estou falando até de universitários, são analfabetos funcionais. O que é o analfabeto funcional? É a pessoa que é incapaz de compreender, ler um texto, e ele é incapaz de compreender o que aquele texto simples está querendo transmitir. Passaram mais de uma década nas mãos do sistema de ensino, mas mais uma vez o sistema de ensino se prova incompetente para isso. Em vez disso, e se a escola tivesse um formato diferente? Se em vez de muitas matérias inúteis que se tem na escola, por exemplo, você estudasse direito do consumidor. Aí você vai falar assim: pô, Flávio, mas nem todo mundo quer ser advogado. Ô meu filho, você não quer ser advogado, mas você é um cidadão. Você precisa saber os seus direitos. Direito do consumidor não é para advogado somente. É para você, é para mim, é para qualquer pessoa. Todas as pessoas poderiam estudar direito do consumidor, poderiam estudar direito civil, poderiam estudar as várias disciplinas do direito que te dá noção das regras do jogo para que nós vivamos em sociedade conscientes dos nossos direitos. Não do ponto de vista técnico, da profundidade, para você fazer uma defesa, uma petição. Não, nada disso. Você conhecer o básico
como consumidor, como um indivíduo que vive numa sociedade que tem leis e regras do jogo. Não entender o mínimo das várias disciplinas do direito é o mesmo que você ser um jogador de futebol e não saber o que é impedimento. Você não saber que não pode botar a mão na área, senão é pênalti. E, infelizmente, nós passamos mais de uma década esquentando a cadeira da escola sem aprender o mínimo das regras do jogo. Por que isso? Será que quem decide esse programa não tem interesse que você conheça as regras do jogo? Você quer ver uma outra matéria que é fundamental? Educação financeira. Educação financeira é fundamental. Você deveria estudar isso todas as semanas nos últimos 10 anos da sua vida. Desde a primeira série do ensino fundamental, você já deveria estudar educação financeira. Educação financeira, como você comprar um imóvel, como comprar um carro, como deduzir juros, como trazer os valores para valor presente, como calcular o impacto dos juros a longo prazo, como você aplicar o seu dinheiro, como você ter a sua independência financeira, como você fazer a sua própria previdência em vez de ficar dependendo da porcaria da previdência que o governo oferece, como você poder gerenciar melhor o seu dinheiro. Por que será que você não aprende isso? Por que será que você ficou estudando as briófitas em vez de aprender como lidar com o seu dinheiro? Aí aparece sempre naquela hora que aparece sempre alguém falando assim, né? Não, é importante conhecimentos gerais. É legal, meu amigo. O Google tá aí pra gente saber de tudo. Agora, já que a gente vai estudar alguma coisa, já que nós vamos gastar o nosso tempo com alguma coisa na escola, que seja com alguma coisa útil. Por que estudar alguma coisa que não é útil sob o argumento dos conhecimentos gerais? Então estudemos os conhecimentos gerais, investiguemos os conhecimentos gerais, mas com temas que sejam úteis. Por exemplo, primeiros socorros. Um cara teve um AVC na rua, você sabe o que fazer? Teve um ataque cardíaco, você sabe o que fazer? Teve uma parada cardiorrespiratória, você sabe o que fazer? Você pode salvar uma vida. A tua vida pode ser salva por alguém do seu lado. Por que as pessoas não aprendem sobre primeiros socorros na escola? Por quê? Esse é um tema mais simples, mas é muito fácil enxergar a importância de um tema como primeiros socorros. Vamos para outro tema aqui, que você poderia estudar na escola, por exemplo, oratória. Foi feita uma pesquisa no Brasil, não me recordo agora, uma coisa que eu li recentemente também, que um dos maiores medos que as pessoas têm é falar em público. As pessoas têm um verdadeiro pânico de falar em público, de subir num palco, uma galera assistindo, eles tremem, gaguejam, dá branco e não conseguem concatenar as ideias, as palavras fogem. Mas como é que se desenvolve isso? Isso é puro treino. Principalmente a questão da oratória. É puro treino. Mesmo para as pessoas que são pessoas tímidas, é puro treino. Existem técnicas, inclusive, para isso, que podem ser desenvolvidas. Você pode treinar e eu fico me perguntando, você fica com as nádegas na cadeira da escola por mais de uma década e por que não existe um treinamento focado no desenvolvimento da sua oratória? Oratória vai ser importantíssimo para a sua vida em várias coisas. Você pode se destacar, você pode assumir cargos de liderança. Você, obviamente, numa dinâmica de grupo, você vai se destacar, você vai ser contratado muito mais facilmente. Você pode vender produtos, fazer apresentações de produtos. A oratória é uma ferramenta importantíssima na vida de qualquer profissional que deseja se destacar. E como você passa pela escola sem desenvolver, sem treinar a oratória, não faz sentido. Não faz sentido, porque não tem interesse. Alguém aí não tem interesse em te desenvolver e prefere manter você como um anônimo no meio da multidão? Será que esse é o passo? Bom, vamos passar para a próxima. Outro ponto interessantíssimo que poderia ser ensinado nas escolas desde o início não é inteligência emocional. A gente já percebeu que não basta ter QI, que é um coeficiente de inteligência, que é aquela inteligência acadêmica, a sua capacidade de memorizar, a sua capacidade de lembrar das coisas. Isso é bacana, isso é importante também, mas o seu coeficiente emocional também é fundamental, porque de nada adianta você memorizar bastante as coisas, não é? Mas você desistir
na segunda dificuldade. Você ser consumido pela ansiedade. As suas emoções são os seus maiores amigos e o pior dos seus inimigos. Porque pelas suas emoções você pode ter inteligência para poder administrar essas emoções a seu favor, ou você ser completamente analfabeto do ponto de vista emocional, a ponto de toda hora colocar tudo a perder, abrir o bocão, falar besteira, ter reações ruins, porque as ações a gente calcula, a gente consegue calcular, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Agora, muitas vezes as reações a gente não controla. Por quê? Porque é uma questão de falta de controle emocional. Isso poderia ser treinado, isso poderia ser ensinado nas escolas durante mais de uma década que você ficou lá estudando os gases nobres, você ficou lá resolvendo problemas, simulações às vezes absurdas. Eu lembro, problemas de física com simulações absurdas. Eu sei que isso é importante, mas não seria importante também a inteligência emocional? Fazer parte do seu currículo escolar? Esses são só alguns dos exemplos. Deixa eu dar mais outros aqui, eu estou lendo aqui, produtividade. Pelo amor de Deus, ser produtivo no seu tempo é você realizar mais no mesmo espaço de tempo. São técnicas, são treinamentos, assistência social. A assistência social é fundamental. A gente fala muito de divisão de renda no Brasil, mas a maior maneira de dividir renda no Brasil não é através de ação governamental. O governo segue outra lógica. Eu e você somos responsáveis por dividir renda. Como, Flávio? Cara, quando eu divido o meu conhecimento com você, eu estou dividindo renda com você. Eu estou te dando uma vara de pescar e estou te ensinando a você a como pescar. Então, dividir conhecimentos, por exemplo, é uma maneira de realizar assistência social. Doar dinheiro, apostar, investir, isso às vezes é uma questão de cultura. Eu deixo para você questionar: a quem interessa esse currículo escolar defasado, ultrapassado, com matérias absolutamente inúteis, muitas delas inúteis, outras delas com pouca importância, e deixando de lado temas tão importantes como esse que eu acabei de mencionar aqui agora. Eu poderia mencionar muitos outros temas, como programação, e por aí vai. Tem muitos assuntos que poderiam ser ocupados para que seu filho tenha uma educação decente. Por isso eu quero terminar esse vídeo deixando uma frase para você aqui: eduque o seu filho apesar da escola.